Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Aqui vai mais uma tradução dos vídeos da nossa irmã Celestial. Desta vez é 10 cubos e um petróleo. O Senhor deu a ela no dia 17 de fevereiro de 2021. Eu vou fazer a tradução. Ela tem algumas outras profecias novas de 2023 que quando acabar esta série de sobrenatural, que ainda faltam, deixa eu ver aqui, mais três, eu vou ver se eu ponho aquelas profecias e algumas delas é falando sobre a queda de economia. Eu digo uma coisa a vocês, meus irmãos, essa irmã parece que não dorme ultimamente, o Senhor tem dito tanta coisa e a maioria das coisas que o Senhor tem dito a ela, a gente pode ver que está acontecendo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, vou orar o Altíssimo e vou então fazer esta tradução desta profecia. Meu querido Pai Celestial, glórias ao teu nome, nós te damos graças porque continuas usando as tuas servas e servos, aqueles que realmente passam tempo na tua companhia, Senhor, e se entregam de corpo, alma e espírito, Senhor. Perdoa-nos quando a gente não tira tempo para ti, Senhor, e ajuda-nos a preparar-nos para o que vai vir. Abençoa todas as pessoas que estão a ver este vídeo. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Pai Santo Senhor. Amém. Ela começa com o versículo das Sagradas Escrituras que se encontra em Apocalipse 17, 12 a 14, que diz assim: os 10 chifres que vocês viram são 10 reis que ainda não receberam nenhum reino, mas recebem a autoridade por uma hora como reis com a besta. Estes são de uma só mente e darão o seu poder, a autoridade à besta. Estes farão guerra com o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os que estão com eles são chamados, escolhidos e fiéis. Sonhei um sonho estranho, perturbador mesmo, hoje. Sonhei com enormes paredes de quadrados ligados como um cubo mágico. Estas paredes eram pequenas e médias como uma parede de uma casa, mas algumas eram enormes como arranha-céus de parede única. Eu vi essas paredes de cubos por um longo tempo, enormes paredes de quadrado, onde cada quadrado representava uma vida e uma casa. Então, alguma poderosa força invisível começou a comprimi-las através do deslizamento. Eu vou tentar explicar. Temos jogos em casa, nos telefones, onde paredes de cubos coloridos podem ser reduzidos através do deslizamento. Você desliza os objetos semelhantes para reduzir o cubo no jogo até que eles fazem o colapso e comprimam em quantidades menores entre si mesmo. Eu vi isso acontecendo repetidamente no meu sonho por muito tempo, sem saber o que é que isto significava. O sonho repetiu-se várias vezes até que eu percebi: algo está matando as pessoas. Estes cubos em colapso são pessoas sendo comprimidas, aniquiladas, removidas e mortas. Grande descoberta, meus irmãos. Nós sabemos muito bem o que é que está acontecendo nos dias de hoje. Quando finalmente entendi que estava vendo a humanidade sendo morta, que cada cubo varrido era uma vida ou uma casa inteira sendo dizimada da existência por algo que eu não podia ver, fiquei tão irritada e enfurecida que falei e disse: você é mau, você é perverso, você é tão egoísta, perverso, que o Senhor te repreenda, Satanás. Quando eu falei isso, eu vi atrás da galáxia, além da nossa Terra, muito, muito distante, no tempo e no espaço, um vazio inabitável. Eu vi um lugar escuro, maligno, sem graça, onde nenhuma carne humana poderia viver, e algo naquele lugar se virou e olhou para trás através das dimensões para mim. Nunca senti uma força do mal tão grande, sentindo-se e voltando-se para mim assim. O rosto que se virou para mim não era outro senão um rosto disforme, sem forma, inexistente, ainda real, do ser do meu sonho, Davos, aquela rosto sem forma, negra,
que quase parou o meu coração de medo quando veio me prender. Parou o que eu estava fazendo, que era passar todas as pessoas do mundo para o túmulo. E olhei para o vazio na direção da minha voz. Havia algo como um grande ábaco diante dele e ele estava deslizando a vida dos homens de uma ponta à outra como botões inúteis que ele não precisava mais. Quando aquele rosto virou ao som da minha voz, eu fiquei quieta, fiquei assustada, apavorada. Quando vi que essa coisa que mata, este grande reset, que também é Satanás, ele tinha me ouvido. A maneira como ele balançou a cabeça e se virou para mim me fez saber que ele não apenas me ouvia, mas estava tentando saber e colocar a minha voz. E devo dizer que a minha coragem caiu quando eu vi isso. Quando aquele rosto, aliás, sem rosto, me sintonizou pelo som de onde quer que ele estivesse e me ouvi no meu quarto. No meu sonho fiquei calada, irritada e ressentida, mas não voltei a falar. Depois de um tempo, porque o ser não me ouvia mais, ele voltou para as suas projeções de quadrados em pé em todo o mundo e continuou deslizando legiões da humanidade para a morte, desmoronando os cubos individuais das suas vidas, até que não importa quantos cubos ele começasse, como sempre restavam cerca de 10. Então eu vi um cruz de cera dura, apenas portanto um quadrado. Foi duro como pedra e uma pressão terrível foi exercida sobre ele. Pressão muito dura e impiedosa, aplicada com calor e áspera a esta cera. Foi como um tambor onde eles colocam petróleo bruto, o tambor de metal azul característico para o petróleo bruto, mas cheio de cera dura e adormecida. À maneira que o calor e a pressão impiedosa eram aplicadas, a cera no tambor derretia em óleo, o óleo mais puro que eu já vi. Era tão refinado que dava para ver através dele como um vidro até ao fundo do tambor. Fui levantada na minha visão e mostrado como o óleo era puro e claro, sem impurezas ou manchas, até o fundo. Mais calor o atacou, mais pressão se espalhou contra ele. Mas em resposta, o tambor agora produzia um enorme pavio de vela que se acendeu e começou a queimar o óleo puro no tambor. Quanto mais calor e pressão era aplicada, mais brilhante o pavio queimava e o óleo produzia uma luz clara. A força do colapso destruindo estes cubos era a mesma que atacava a cera transformada em óleo. Mas em vez de colapsar aquele tambor, tudo o que vinha da força mortal da pressão era refinada. Fiquei imaginando o que significava e acordei. Deus me disse que é você. Isto é você. E todos os que atenderão aos critérios, todos os que sobreviverão e lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro. Só estes permanecem. 1 de Tessalonicenses 4,17 diz: então nós, que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Apocalipse 7,9. Depois disso vi, e eis que uma grande multidão que nenhum homem podia contar, de todas as nações e povos e línguas, estava diante do trono e diante do Cordeiro, vestida com vestes brancas com palmas na mão. E um dos anciãos respondendo me disse: quem são estes que estão vestidos com vestes brancas? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que saíram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as tornaram mais... lavaram as suas vestes e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 13 e 14. Assim, o óleo no tambor não desabou. A força mortal não destruiu, nem a reduziu a um número menor, mas a transformou de um estado adormecido para um estado de pureza refinada. Era um tambor. Portanto, estou dizendo, não é uma lei que eu estou declarando, assim diz o Senhor. Eu estou compartilhando o entendimento que tenho. Este sonho corresponde a muitas coisas que Deus me disse ao longo dos anos. Combina com as profecias de martírio e entre outras. Eu digo qualquer um que realmente queira saber a verdade sobre o futuro. Qualquer um que seja corajoso o suficiente
para romper as primeiras mentiras sobre o arrebatamento que as pessoas veem nos vídeos do YouTube e que envenenaram a igreja moderna. Pelo que eu vi de tudo o que Deus me mostrou, o número daqueles que sobreviverão à lâmina da nova ordem mundial, pois será de facto um reino sangrante, será sobre as palavras. Ela disse, as minhas palavras não são perfeitas, nem eu vejo jurar, mas pelo que eu vi será aproximadamente 1 em 10. Portanto, de 10 pessoas, de 10 pessoas, só uma vai sobreviver. Em todos os cenários, essas praças que eu vi foram reduzidas, apenas 10 vidas restantes, enquanto o único tambor não foi destruído. Fico comovida em também nos lembrar que a Bíblia diz que todo o mundo será reduzido a 10 quadrados, 10 reinos, 10 regiões globais, 10 reis, e todos eles por uma hora de tempo bíblico darão seu poder à besta, que é o inimigo mortal da humanidade. Portanto, este foi o sonho que eu tive. Não me fez sentir bem, na verdade, pesou em mim o dia todo. E logo depois que eu tive este sonho, eu fui amolecida em lágrimas. Eu vejo tanta morte no final, mas quase ninguém acredita em mim agora. Mas se não acreditarmos, não pediremos a Deus em oração e com o nosso coração estourado que possa perdurar. As pessoas recusam a verdade, eles estão confusos, estão dormindo, mentindo e amando as mentiras. É doloroso ver isto. Não estou dizendo que Deus não nos dá alegria, não nos quer abençoar, mas como você equilibra a responsabilidade de viver plenamente agora com a responsabilidade de entender que certas coisas que nos foram ensinadas não são verdade. Quando você sabe que algo é verdade, mas ninguém acredita em você, é difícil. Você aprende a ser paciente, você fica quieto, deixa de agir como se não soubesse de nada, até o momento em que a profecia começa a se cumprir. Um dia todo o mundo vai começar a chorar. O que está acontecendo no mundo, a essa altura, eles estarão tão assustados e esmagados, tristes, muito tristes. Eles não podem imaginar, porque Deus permitiu isso. E neste dia não serei eu a dizer isso às pessoas enlutadas. Eu escrevi isso já há alguns anos no meu blog. Não fiquei em silêncio e lamentarei com aqueles que sofrem, como diz a Bíblia. Mas penso em tudo o que Deus disse e me pergunto, essas palavras são em papel ou em pedra? Elas são leves e inúteis e explodem imediatamente quando eu as falo? Ou elas te acomodam como granito em algum lugar e esperam que o seu tempo seja cumprido? Eu vi Satanás comer todos, bem, quase todos. Eu vi o fim do mundo. Eu vi a descida de Satanás à terra em forma física nos últimos dias, como mostra em Apocalipse 12. E tornou a humanidade tão perversa que eu não podia acreditar que éramos nós. As pessoas e Satanás comiam pessoas até que apenas alguns de nós fugíamos por segurança em algum lugar e foi miserável. A terra estava tão vazia e varrida pelo vento. Era como uma horrível câmara de eco, de vibração negativa, na qual você não podia mais ouvir ou sentir a frequência da vida humana. No entanto, quando eu digo isso, agora nos dias das compras online e do Netflix, quem é que acredita em mim? Olha, assim seja. Este é o sonho que Deus me dê. As praças, as vidas deste mundo foram varridas descuidadosamente por uma morte sem rosto e eu não podia gritar com este ser. Só Deus tem poder para algemar, envergonhar e controlar aquela coisa que eu vi. Se você seguir pregadores da TV a respeito de Satanás, você acabará morto tão rápido que você nem saberá que foi enganado sobre ele também, até depois de morto. Quando acordei, percebi que havia uma razão pela qual o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreende, Satanás. Foi o que eu disse no sonho também, e ainda me arrependi quando Satanás se virou para olhar para mim. Somente o Senhor pode controlar e repreender o diabo. Diariamente continuo aprendendo o quão fomos enganados nestes cristianismos modernos. Que Deus repreenda o diabo. Shalom a todos. Ok, meus irmãos.
Para terminar, eu quero dizer a vocês que eu fiz um som, eu fiz a tradução, tenho feito tanta tradução de vídeos, meu Pai do céu. Tenho a certeza que o nosso Pai Celestial vai me galardoar por isso. Mas eu fiz uma tradução do vídeo do nosso irmão Steven Benoon, o sonho do rapaz, que penso que chama-se O Sonho da Meia-Noite. Este jovem, ele ficou traumatizado porque no sonho ele viu os demónios a comerem pessoas. Oh my God, tanta pessoa, tanta pessoa. E ele estava num choro, naquele sonho. E o padrasto, penso que era o padrasto dele, estava gravando enquanto ele estava tendo aquele sonho horrível. Ele estava vendo o fim dos tempos e pessoas sendo comidas por estes demónios. Agora, meus irmãos, aquele versículo da palavra de Deus que diz assim: se o tempo não fosse abreviado, nenhuma carne escaparia. Nós sabemos que há pastores que dizem, oh, isso não quer bem dizer isso. Não, isso quer dizer isto, sim. Infelizmente quer dizer isto, sim. Porque Satanás tem sede de sangue. Também acredito que as pessoas que são fiéis ao nosso Pai Celestial, Ele vai as guardar. Só aqui está, é uma profecia bastante perturbadora, que a gente possa estar preparados e dignos de sermos guardados debaixo das asas do nosso Pai Celestial. Que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra, e eu vou ver se faço agora a tradução daquele vídeo que ela disse que tinha feito, que é Eu vi o fim do mundo. Não sei se já vi. Eu já tenho esse, eu já tenho este vídeo e já tinha feito a tradução dele. Que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra.